salve meus queridos, tudo na paz, tranquilidade? Galera, falaremos agora dos principais representantes do pensamento iluminista, os principais filósofos iluministas e as mais importantes contribuições deles para o pensamento sociológico, beleza? Galera, começando pelo Locke, o John Locke é tido como o pai do iluminismo para alguns. O Locke defendia, pessoal, a necessidade de forte combate ao absolutismo. Para ele, o poder na mão de um só era um grande risco, um grande perigo. Se esse governante absolutista, com todo o poder em suas mãos, é alguém sábio e sensato, ele conduz a nação para um bom lugar. Mas se ele é um louco, ele necessariamente tem todo o poder para impor a sua loucura sobre a nação, o que é um grande risco. Daí a necessidade da divisão de poderes. O Locke defendia a divisão do poder em dois poderes, o poder executivo e o legislativo. Inclusive as ideias dele foram fundamentais para as revoluções burguesas na Inglaterra, a Revolução Puritana e Gloriosa, tá certo? Que vão moldar o tipo de política que existe na Inglaterra até os dias de hoje, em que a monarquia existe, mas é uma monarquia parlamentar. Perceba já a divisão em dois poderes. Há uma monarquia, o poder executivo, mas há também um parlamento, o poder legislativo, beleza? Galera, outra ideia fundamental dele é de que os seres humanos eles têm direitos naturais, direitos inalienáveis. E esses direitos para ele eram três. Isso é muito importante dentro do pensamento burguês liberal. Beleza? Três eram as defesas. Primeiro, a vida. O ser humano tem um direito inalienável à vida. O segundo, a liberdade. E o terceiro, a propriedade. O direito à propriedade privada. Fundamental no pensamento burguês. Beleza, galera? Outra coisa muito importante que veio do Locke para nós é a ideia do empirismo. Para ele, o ser humano era como uma tábula rasa ou uma folha em branco. Alguns nem tão branco assim a folha, né? Mas uma folha sem nada escrita, tá certo? Em que tudo seria escrito ao longo da vida, ou seja, o ser humano nasce zerado de características, beleza? Isso é muito importante dentro do pensamento do Locke. E essa ideia do empirismo vai completamente contra o inatismo. O inatismo dizia que as pessoas já nascem com características, já nascem com certas propensões, alguns para mandar, outros para obedecer, ou seja, uma ideia de monarquia aí por trás do inatismo que a ideia do empirismo vai combater. Beleza? Galera, falando agora do Voltaire, duas eram as principais defesas do Voltaire e elas voltadas para o mesmo ponto. Para um ataque fundamental que o Voltaire estabelecia, que era contra a autoridade eclesiástica absoluta, a autoridade da igreja. É isso que o Voltaire combatia. Então, para isso, ele vai defender duas causas fundamentais. A primeira é um Estado laico. Galera, Estado laico não é um Estado ateu, não é um Estado antirreligioso. Pelo contrário, é um Estado onde cada indivíduo tem liberdade para praticar a religião que bem entender, sem qualquer tipo de influência do Estado na religiosidade individual. Beleza? Essa é a grande defesa do Voltaire. Ele não era um cara que combatia a religião, não. Ele combatia a igreja enquanto autoridade, que impunha os seus dogmas para todos. É o que ele combatia. Portanto, a necessidade de um Estado laico, onde haja realmente liberdade de manifestação, inclusive de manifestação religiosa. Junto a isso, ele defendia a importância da educação para todos, tá certo? Da educação universal. Perceba que vai no mesmo caminho, em um contexto onde as instituições educacionais eram fortemente dominadas pela igreja, tá certo? Isso que o Voltaire vai combater. Galera, falemos agora do Charles de Montesquieu. O Montesquieu é o idealizador de um conjunto de ideias, pessoal, muito importantes na política atual. Ele é o idealizador da teoria dos três poderes. Em Brasília hoje existe lá a Esplanada dos Ministérios e tem o Palácio dos Três Poderes, tá certo? Galera, basicamente, quase todo mundo democrático atual tem a sua política dividida nesses três poderes, mentalizadas, organizadas, idealizadas pelo Charles de Montesquieu. Para ele, portanto, pessoal, no combate ao absolutismo, o próprio poder deveria ser desmembrado, como Locke já havia dito.
porém não em 2 poderes, mas em 3. Os 3 poderes para ele deveriam ser independentes, um controlar e fiscalizar o outro, e os 3 eleitos pelo povo, meus queridos. Os 3 vindos de uma manifestação democrática popular. Tá certo? Os 3 poderes, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo, eu trouxe exemplos aqui do Brasil atual, só para a gente assimilar bem quais eram os 3 poderes, beleza? Mas o executivo do Brasil de hoje, a nível nacional, é ocupado pelo presidente. O legislativo pelas câmaras parlamentares, pelos senadores e deputados federais, no caso, a nível nacional, né? E o judiciário pelos juízes a nível nacional. Supremo Tribunal Federal é a principal autoridade, beleza? Mas há juízes espalhados em várias por todo o país. O fato é, galera, essa divisão de poderes, ela existe em escala federal, no Brasil de hoje, em escala estadual e também em escala municipal, tá certo, meus queridos? Dando continuidade, Jean-Jacques Rousseau, grande pensador fundamental, ele defende, dentre outras ideias, o contrato social. Galera, o contrato social não é invenção do Rousseau. Há pensadores anteriores, o principal é o grande Thomas Hobbes. O Hobbes, defensor do grande contrato social, na sua obra Leviatã. Porém, o contrato social do Hobbes era um contrato social absolutista. Tá certo? Enquanto o contrato social do Rousseau é um contrato social iluminista. O Locke vai falar de contrato social também, portanto não é exclusividade dele, mas é a principal contribuição dele, tá certo? Porque para o Rousseau, galera, só há contrato de verdade quando as 2 partes envolvidas assinam. Aí é um contrato. Portanto, o que é o contrato social para ele? É um acordo entre toda a sociedade, entre quem governa e quem é governado. Portanto, para ele, quem governa nada mais é do que um representante da vontade popular. Ou seja, a democracia é o que é fundamental nessa visão de contrato do Rousseau. Outra ideia importante dele, pessoal, a ideia de igualdade social. E nesse ponto, o Rousseau ele é o único dentro do iluminismo. Ele é o único grande pensador iluminista que vai defender a necessidade de igualdade social. Para ele, se não há justiça social em uma dada sociedade, impossível haver justiça nas demais áreas. Tá certo? É o que o Rousseau defende. E também a ideia do bom selvagem, não que o conceito seja dele, mas a ideia por trás. Para o Rousseau, o ser humano por natureza é bom. A sociedade que o corrompe. Tá certo? Então, na sua essência, na sua natureza, segundo Rousseau, o ser humano ele tem boas tendências. E aí, se a sociedade não atrapalhar isso, se a política não atrapalhar, se o governo deixar que as tendências naturais do indivíduo floresçam, nós teremos bons indivíduos e, portanto, uma boa sociedade. Beleza? Galera, comentar a ideia do Rousseau, essa visão dele vai ser muito importante para basear o pensamento do Karl Marx, beleza? O pensamento marxista tem algumas bases importantes que vêm da visão do Rousseau, beleza? A gente vai voltar a comentar essas questões no futuro. O fato é, meus queridos, chegando ao Adam Smith, o grande Adam Smith, o pai da economia moderna, o pai do liberalismo econômico. Para o Smith, pessoal, a base fundamental da economia deve ser a liberdade. Isso é um combate ao absolutismo, um combate ao mercantilismo, que já comentamos inclusive. O fato é, para ele, galera, há uma força natural, que ele chama de mão invisível, que deve controlar a economia. Essa mão invisível seria ali as próprias regras da economia. Ninguém deve controlar aonde se compra e onde se vende. Aquele indivíduo que vende o seu produto por um preço menor e qualidade melhor, essa relação é que vai definir se as pessoas vão comprar dele ou não, ou onde comprar, entende? Portanto, onde há completa liberdade do indivíduo comprar onde bem entender, toda a sociedade é beneficiada, porque o indivíduo, para poder vender, ele tem que oferecer algo com qualidade. Mas quando o governo influencia, aí isso é alterado. Porque se alguém não oferece um produto tão bom, mas o governo dá algum tipo de favor, subsídio para aquele indivíduo, ele vai vender sem ter a qualidade adequada. É a visão que vem do Adam Smith. Portanto, a base dessa mão invisível, a ideia central do liberalismo econômico é o que está aqui ao centro, a livre iniciativa.
Beleza? Para isso é fundamental a liberdade do indivíduo em empreender, organizar a sua busca por crescimento econômico. E essas são, galera, algumas das principais ideias dos principais pensadores do iluminismo no que se refere à sociedade e à sociologia. Beleza, meus queridos? Havendo alguma dúvida, qualquer questão, deem um toque e a gente conversa. É isso aí, meus queridos. Um abraço.